Primeiramente, né, o Cantamozinhos, a fundada do evento do vídeo no Barros, a todos que estão nos assistindo de forma remota. Tá? Estamos iniciando essa mesa redonda, né? Economia política e macroeconomia no terceiro governo Lula, diagnóstico e perspectivas. Estamos aqui com o professor Dr. Douglas, antes de apresentarmos ele, e trazemos a provocação que nos trazem a refletir aqui. Tá? Então, a gente parte da seguinte provocação. No terceiro governo Lula, entre 2023 e 2025, o PIB cresceu em média 3%, né? Isso é mais do que o dobro que a média do governo Temer e Bolsonaro. A desocupação por semestre é menor e a renda do trabalho é a maior das séries históricas do IBGE, que existe lá em 2012. A média da inflação do Brasil está por volta de 4,5% nesse governo, né? 1% abaixo da média. A pobreza, de acordo com o TNT, foi reduzida de 5% para 3%, né, entre 2022 e 2024. E mesmo assim, né, de acordo com as pesquisas de opinião, tem enxurrado de pesquisas de opinião agora, né, na internet, no meio de comunicação geral, né, o governo, de toda forma, tem mais desaprovação do que aprovação. Então, ao que buscamos refletir. Como é que podemos entender nesse cenário de melhora dos dados macroeconômicos e sociais e também de maioria de desaprovação do terceiro governo Lula? Né? Estaria essa uma das principais questões. Do dogmatismo, né, do materialismo ultrapassado, né, tendo o espírito conservador conquistar as mentes e corações das nações alternas de nós, né, nas situações familiares, se concentrarem aqui, mesmo que suas condições de vida tenham melhorado no atual governo, então seriam os dados macroeconômicos sociais não mais hoje representativos das condições de vida das trabalhadoras. Teria outros indicadores relevantes para esse cenário, assim, no final das contas, seria o espírito conservador, uma proposta de ruptura das estruturas institucionais da democracia portuguesa, nas quais os trabalhadores já não confiam como representantes dos seus interesses, né, garantidores das condições de reprodução de vida dessas nações, aderindo assim à proposta da anarquia capitalista. Então, para isso, para discutir um pouco isso, para iniciar o debate, contamos com o professor Douglas Moraes Bezerra, que é doutor em administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e é professor da Casa, né, de Ciência Política e Setor Público aqui na Universidade Federal do Piauí. Contamos também com o professor Sérgio dos Santos Júnior, que é doutorando pelo programa de pós-graduação em Economia pela Universidade Federal do Pará, está produzindo uma tese maravilhosa sobre a do capital financeiro, sobre macropica, né? E também está como professor na Universidade Estadual do Maranhão, além de ser um dos orientadores do GAEP, né? Então, cada professor terá por volta de 20 minutos, né? A ideia é dar suas contribuições iniciais. Logo depois das contribuições iniciais, os professores aí abrimos para o debate, para a principal parte, né? E aí o debate inicia fazendo 3 rodadas. 3 questões de contribuições. Eu passo para o professor Sérgio, que é as primeiras contribuições. À vontade. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite. Onde eu vou, eu costumo brincar, e eu ministro aula para o curso de administração também, né? Psicologia e economia para administração, contábil e direito na Universidade Estadual do Maranhão. Eu costumo brincar não, na verdade, né? E algo que me chama muita atenção é o que vocês fazem aqui, liderado e acompanhado pelo professor Hugo, que é desenvolver uma parte um pouco esquecida pelos administradores, que é uma parte crítica, né? Quando observar a organização e a administração dos recursos, além de recursos físicos e humanos, tá?
mas entendendo essa empresa como um logos que pertence a alguma coisa, a algum lugar. Não somente um logos onde se mistura recursos e de lá sai um output, que é um produto. Então, eu costumo brincar que vocês fazem uma discussão aqui muito interessante, porque isso traz uma riqueza muito grande para vocês, por exemplo, nós vamos discutir economia política, né? Esse é muito enriquecedor para os futuros administradores que estão se formando aqui na UF, Campus Pipa. Eu vou, antes de iniciar, a gente vai colocar o nosso aqui, porque eu preciso ser centralizado. Eu estava conversando com o professor Douglas, que geralmente eu falo mais, e geralmente também eu tenho que me amarrar para ficar sentado aqui, porque o tamanho do professor de se levantar, mas eu vou tentar fazer esse esforço aqui para vocês, tá? Gostaria de lembrar também que, mais ou menos, acho que menos de um ano, eu estive aqui também fazendo uma discussão, né? Nós estivemos, enquanto do CAEP, uma discussão sobre o governo Lula, e eu trouxe algumas coisas interessantes naquela época, e a provocação que eu fiz foi, as políticas adotadas são muito parecidas, tá, dos três governos, só que o mundo é outro. Né? E aí, de que forma essas políticas estão sendo percebidas e absorvidas pela população? Hoje, nós vamos responder justamente, tentar responder a essa provocação que foi feita e levantada pelo professor. Eu esquematizei a apresentação para vocês, tá? Tentar ficar dentro do prazo, tempo, que a questão, o grande questionamento aqui, que eu tentei traçar, foi entender como que, e é uma coisa que eu costumo brincar, gosto de brincar também muito, é compreender, além do aspecto econômico, o aspecto psíquico. Né? Então, por que, de fato, se a economia, porque nós vamos ver isso através de dados, não está tão ruim quanto parece, por que isso não se transforma no dia a dia do brasileiro? Por que o brasileiro não então, a ideia que vai ser ficar, além do aspecto econômico, a economia é um aspecto psíquico. Tá? Então, pode passar, por favor. O terceiro slide, por favor. Eu fiz isso aqui, mas está muito quadrado, tá? Eu vou, como o público é um público jovem, eu vou trazer um meme. E traz muito sobre o que vamos discutir aqui, tá? Ex-política agora é X, né? Tá? E ela diz o seguinte, ó, observando a quantidade de iPhone 17 nas ruas, só me resta concluir que sou a última pessoa assalariada no Brasil. Então, perceba o seguinte, nós vemos capital circulando, né, de uma forma cada vez mais acelerada, assim, pessoas trocando bens, e a percepção dela é que somente não chegou essa, só não chegou para ela. Né? E aí, se eu fizer o mesmo questionamento para vocês aqui, eu acho que a maioria também vai ser mais ou menos nesse sentido. Né? Então, a ideia aqui vai ser tentar apresentar para vocês os aspectos econômicos e por que tem essa percepção do movimento da população ou da classe trabalhadora no geral. Então, a ideia principal, gente, nós vamos dividir aqui, como já fez de forma brilhante no início, é tentar observar, tá, gente, o governo anterior frente ao governo atual sobre algumas métricas. Né? E nós vamos ver como é que está o desempenho de algumas métricas para ver de fato se melhorou ou piorou a relação entre os governos. Tá? Então, a primeira métrica é a métrica social. Né? E aí, pode passar, por favor. Nós vamos ver a taxa de desocupação, né? Nós vemos que a taxa de desocupação do governo Bolsonaro é praticamente o dobro do atual governo. Né? E aí, quando nós falamos isso, nós dizemos que nós chegamos, né, no atual governo, nós enquanto economia brasileira, chegamos a uma taxa de emprego, tá, dentro da série histórica, que a gente está desde 2012. Né? Então, quando nós chegamos a 5,8% da taxa de ocupação, nós temos o menor número, menor taxa, ou seja, o menor número de pessoas desempregadas, uma procura de emprego na economia brasileira. Enquanto o governo anterior era 12,3%, tá? O governo atual é 6,8%. Pode passar, por favor. E aqui também a ideia da gente para vocês, o que eu não consegui, os dados que eu realmente garimpei, foi o que eu não consegui estar no dia a dia de vocês, você percebeu aí nos jornais, tá? Tanto é que vocês vão ver que muito print, justamente a ideia é essa, para vocês verem como a discussão está no dia a dia. Tá? Então, como os veículos de massa eles têm divulgado esses números. O outro trabalho interessante, tá, gente, é a proporção de pessoas na pobreza do governo. Se nós pegarmos os dados, nós vamos ver também que desde 2021, esses dados vêm caindo. Né? Se vocês pegarem ali, ó, o laranja sem ser pontilhado, sem benefício e com benefício do governo, tá? E o de baixo está com benefício
Nós temos a pobreza, que é aquelas pessoas que estão que têm pelo menos $6,16 por dia para gastar, para consumir. E aquelas que têm pobreza são aquelas pessoas que têm abaixo de $12,15 por dia. Então, primeiro nós vimos que o desemprego diminuiu, consequentemente, se o desemprego diminuir, aumenta a renda e, consequentemente, diminuir o número de pessoas da população economicamente de pobreza. E foi justamente o que está falando. Depois de 2021, se você observar a imagem, começa a ter uma queda considerável. Né? Pode passar, por favor. Temos o Gini, que é um índice que existe o grau de desigualdade da economia, tá? Nós observamos também que a partir de 21 ele começa a cair, tá? Ele começa a cair. Tínhamos algo em torno de 0,58, tá? É algo, quanto mais próximo de 1, mais desigual a economia, quanto mais baixo de 1, tá? Mais igual de 1, menos desigual aquela economia. Tá? Então, o índice de desigualdade também caiu. Tranquilo. Pode passar, por favor? Então, no aspecto social, nós vimos que o governo ele tem melhores números que o governo anterior. Agora vamos para o aspecto econômico. Tá? Nas metas econômicas, quando nós vamos observar o crescimento médio do PIB, né, em porcentagem, nós observamos aquilo que o salientou nessa própria apresentação, que é justamente, né, o governo Lula tem quase o dobro da integração ao governo anterior, o governo Temer e o governo Bolsonaro. E aí isso é interessante porque isso casa justamente com a política social. Então, se a economia cresce, obviamente também vai diminuir a pobreza, aumentar o emprego e a renda e diminuir a pobreza. A gente vai só passar rapidamente para a gente analisar o panorama. A ideia aqui é um panorama. O nível de inflação consolidada do governo está no seguinte. A inflação também é a menor registrada desde a série histórica. Embora há uma discussão muito grande sobre a inflação da economia, quando você pega o IPCA, o Estado não mostra isso, aquele mais baixo aqui é o Lula, não está aparecendo no momento aqui, não sei porquê. Mas se você registrar, tá, é o menor índice de inflação desde essa história. Tá, então perceba o seguinte, a gente tem um aspecto social do governo anterior. Tem valores favoráveis ao atual governo anterior, e no aspecto econômico, na esfera econômica também. Tá? Para tentar entender isso, em termos de variação, tá, gente? Se observarmos, olha só a ideia aqui, ó. O IPCA, que é o IGPM, tá? Que é também o índice geral de preço do mercado, eles caem drasticamente a partir do governo Bolsonaro. Tá? Então, percebam o seguinte, os dados até agora têm mostrado uma certa questão favorável ao atual governo ao governo anterior. Quando nós observamos o índice de inflação, pode passar por favor? Sobre a cesta básica, nós também observamos que no atual governo a classe trabalhadora consegue comprar mais coisas da cesta básica do que no governo anterior. Tá? Então, com inflação sobre a cesta básica, enquanto o atual governo é de 12%, no governo anterior chegou a 46,2%. Tá? Nós temos também veio investimento. Tá? Então, o investimento é aquela capacidade, aquela variável que o governo tem, que a política fiscal tem, de fazer economia a partir dos gastos do governo, criando capacidade produtiva. Tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos os investimentos desde 2014, ele vinha caindo até chegar ao menor nível do último governo Bolsonaro. E a partir de então, vem crescendo a partir do governo Lula, novamente, a partir de uma política do PAC, né? Depois que a seleção econômica novamente adotada pelo atual governo. Agora nós vamos partir para as métricas educacionais. Então, perceba, métrica social e métrica econômica foram favoráveis ao atual governo. Vamos ver como é que está a métrica educacional, como é que está o panorama do governo anterior para o atual governo. Quando nós pegamos o investimento de custeio para as universidades, tá? Nós temos também que desde o governo Temer, tá? Esse recurso vinha sendo contingenciado gradativamente
tá, nas universidades federais. E aí nós chegamos ao menor, isso novamente tem, em 2014, com 9,7 bilhões de reais. Então, uma redução de 5,3%. E aí esse orçamento ele tem sido, pode passar valor, ele tem sido recomposto gradativamente para o atual governo. Então, política de incentivo à educação novamente no atual governo. Então, observamos o seguinte, como geral, tá? Bem rápido mesmo para a gente entender e se estender mais na aula das perguntas. O aspecto econômico, que a tentativa foi justamente fazer esse paralelo, essa disputa entre o governo. O aspecto social, o atual governo levou vantagem. O aspecto econômico, o atual governo levou vantagem. O aspecto educacional, o atual governo também levou vantagem. Então, a pergunta que fica é, Sérgio, por que é que o governo atual tem levado vantagem ao governo anterior, mas a percepção das pessoas é que o governo anterior é melhor que o atual? Ou que elas não estão sentindo essa melhora no seu dia a dia? Para isso, tá, eu decidi dividir essa pergunta em dois aspectos. Só que é importante, a gente tentar entender isso. Tá? O fator econômico e o fator social. Então, por exemplo, se a gente pegar a última pesquisa que teve da Quest, né, quando foi perguntado nos últimos 2 meses da economia do Brasil, ela melhorou, piorou, está na mesma, tá? 50% dos entrevistados respondeu que piorou. Mas peraí, você acabou de... As estatísticas, elas são melhores do que o governo anterior. Como assim? Mais de 50% dos entrevistados, a situação piorou. A entender isso, os fatores, vou começar pelos fatores econômicos. Então, o primeiro que eu trago para vocês, tá, gente, é a objetividade econômica. Tá? Se nós observarmos a objetividade econômica, é como se fosse a capacidade acionária de uma empresa. Tá? Então, você vai comer como uma grande empresa, e aí aquela capacidade industrial utilizada é justamente a capacidade que você tem instalada naquela economia e que tem a capacidade de utilização dela. Se nós pegarmos de 2020 a 2020, que é quando foi a pandemia, tá? Ela caiu para o menor nível da série histórica. Até 60 e quando chegou o último, tá? Que é que teve o repique, normalmente a utilização da economia, com 85. Só que na média histórica, tá, gente, a nossa capacidade industrial utilizada, que é o NUS, tá? E utilização da capacidade industrial, ela gira em torno de 79% a 80%. No atual governo, nós estamos com 77%. Nós chegamos em abril, que pode passar por favor. Olha aqui, eu repito. Em abril, pode, por favor. De 85% a 83,9%, mesmo com a taxa de 15%. Em 2024, nós chegamos a 89% da capacidade instalada, utilizada. E aí isso superaquece a economia. Então, nossa economia está superaquecida. Tá? E a economia superaquecida, do ponto de vista da oferta, tá, vai gerar um processo que a gente conhece como inflação de oferta. Tá? Ou inflação de demanda. Então, quando a gente entra, de fato, no aspecto econômico da inflação, tá, é que nós conseguimos entender em parte por quê? Que mesmo com a estatística dizendo, mostrando para nós que melhorou, isso não é refletido no dia a dia. Tá? E o aspecto interessante de compreender é quando nós decompomos, ou falando mais do dia a dia, quando nós abrimos a situação para ver o que nós temos, para que ela é composta, nós vemos, por exemplo, tá, que a alimentação do domicílio ela sempre esteja acima da média da inflação. Tá? Em 2022 ela foi 13,2%, de serviços para IPCA 5,8%, quanto ao alimento foi bem superior à média. Interessante entender isso, a gente IPCA, o preço de consumidor amplo é uma média. Então, se um sobe muito e outro cai, a média fica acomodada, que é justamente isso que apareceu aqui. Tá? Então, em 2022 nós temos preço de domicílios, da alimentação do domicílio, puxando a inflação, tá? Bens industriais e serviços também. Em 2023, olha só, a alimentação em domicílio ela cai, ela reduz. Então, tanto é que se você for pegar os dados da pesquisa, você vai ver que nessa época, 51% aprovavam o governo Lula. Quando vamos para 24, a relação já muda um pouco. Então, o azulzinho lá, a alimentação no domicílio, ela sobe novamente para 8,2, enquanto o IPCA, que é o laranjinha,
é 4,8. E isso, tá, gente? Inflação de alimentos, como nós decompomos ela para a classe social, ela impacta diretamente aquelas pessoas que têm até 2 salários mínimos. E é, né, na estrutura social brasileira, 70% da classe trabalhadora, de toda a população competitiva do Brasil. Então, quando nós temos inflação de alimento, tá, isso impacta diretamente na maioria das pessoas. É por isso que, no dia a dia, a percepção é de que a economia piorou. Porque quando você vai na conta do supermercado, você pode passar a prova. Eu achei no Banco Central de fazer. Quando nós vamos ver aqui, tá, gente? Olha, o IPCA 4,26, alimentos 2,46, ou seja, reduziu. Só que nós tivemos um choque na inflação de serviço e estado muito em função da apreciação cambial que nós tivemos, da depreciação cambial que nós tivemos em 2024. Outro fator importante para compreender por que teve essa inflação, tá, dos alimentos é justamente o desarranjo das cadeias produtivas globais. E aqui, justamente em função do grande grau de incerteza que a economia internacional provoca. Tá? Então, nós observamos de 2020, tá? Mais de 2020, quando o câmbio ele sobe, dá um repique ali, ó, mais de 2020 na pandemia, ele fica acima dos R$ 5 para ter $1, isso traz um efeito que a gente chama de inflação via câmbio. Quando nós temos uma economia aberta, no modo brasileiro, e que importa quase que 80% dos insumos produzidos internamente, qualquer variação na taxa de câmbio impacta no preço desses insumos. Como os administradores sabem, se o preço do insumo sobe, obviamente o consumo do produto final vai ter que ser reajustado. Tá? Então, essa inflação, que a gente chama de inflação repassada na taxa de câmbio. Tá? E aí nós tivemos novamente um repique no maio de 24. E é por isso que nós temos o que a gente chama de inércia inflacial, e é um termo interessante mais para da economia, é o seguinte: a inflação passada ela é repassada para o presente inflacionário. Do choque cambial de 2024, ele foi sendo acomodado ao longo de 25. 24, 25, 26. É por isso que nós tivemos esse choque tão sentido no preço da economia. Tá? Pode passar, por favor. Quando a gente pega um fator econômico importante também, tá, a gente é o endividamento das famílias. Tá? Então, perceba o seguinte: nós temos, tá, nível de renda, ele aumentou, mas não acompanhou o nível de aumento da inflação de alimentos e de serviços. Tá? Consequentemente, para fechar as contas no final do mês, você tem que recorrer a algum incentivo extra. Ou você faz uma renda extra, ou você tem que pegar crédito, tá? Utiliza mais o cartão de crédito, né? Que é o crédito que a gente chama de crédito emergencial, gente, né? Ou seja, não é destinado, não tem destinação específica, não é para fazer um investimento, não é para fazer uma compra de maquinário, tá? Isso explodiu em 22, no último ano do governo anterior, nós tivemos a maior série histórica, tá? E explodiu novamente no último governo Lula. Nós estamos chegando justamente próximo da marca do governo anterior. Tá? Então, nós temos duas coisas em comum do governo, tá? Outra coisa interessante que eu esqueci de mencionar, gente, do atual governo, o governo anterior só ganhou em um aspecto econômico, eu esqueci de colocar aqui, que foi no nível de endividamento. Enquanto o atual governo ele endividou mais o Estado, o governo anterior ele endividou, mas bem menos, ele endividou bem menor do que o atual gestão. O endividamento sobe brutalmente a partir de 24. Olha só onde é que sobe. Justamente quando nós temos o repique da taxa de câmbio. E justamente aumenta os níveis de preço, as pessoas passam a recorrer cada vez mais crédito. É por isso, tá, gente, que nós vimos no dia a dia pessoas portando o iPhone de 11 mil, tá? E carros novos, porque o crédito, o acesso ao crédito, a linha de crédito explodiu, tá? Ficou mais fácil. Quando você tem uma renda maior, você se sente mais seguro para fazer certos aportes, certos investimentos. Nós vamos ver a segunda aposta, que é a segunda aposta, que é a parte da apresentação, que é a parte específica. Pode passar, por favor. Aspecto específico, a gente é dois iguais. Então,
Então, só para finalizar, tá? Então, para a gente entender, nós temos esse aspecto econômico. A segunda parte aqui, da gente entender os fatores, é o fator psíquico. Tá? Então, perceba o seguinte, nós, e outro meme interessante, né? O governo atual ele foi eleito prometendo o preço baixo. Ele prometendo picanha e cerveja para todo mundo. Isso é interessante porque isso gerou fogueira, né? Lenha para fogueira, justamente para a oposição. Tá? Então, quando você promete esse tipo de coisa, né? Promete. O pessoal está se enganando. Então, quando você promete esse tipo de coisa, você tem uma expectativa das pessoas, né? Então, quando você tem expectativa do governo, você tem uma expectativa de promoção de aumento da renda e diminuição dos custos, os custos que incidem mais na parte da renda das pessoas, algo em torno de 30% a 40%. Então, tem as fatores específicos interessantes. Então, as pessoas tiveram uma percepção um pouco diferente daquilo que os dados estatísticos mostram e, de fato, aquilo que ela percebe no dia a dia. Então, tem essa certa coisa que nós chamamos de desancoragem das expectativas. O segundo fator, tá, gente, o fator estrutural e o conjuntural, é que nós tivemos, o fator estrutural, nós tivemos uma política de crédito, uma sensibilização de crédito muito importante, dado o papel da facilitação econômica. Então, hoje em dia, gigantesca parte da população que tinha analisado de linha de crédito, que você tinha que ser correntista, você tinha que ter uma linha de crédito, hoje em dia basta você abrir uma conta na fintech. Então, também trouxe isso, esse fator estrutural. Então, a partir do momento em que você dá mais acesso ao crédito, as pessoas passam a tomar mais crédito e muitas das vezes tomam esse crédito de forma irracional. O fator conjuntural, da gente que eu trouxe para vocês entenderem, é que a economia de fato melhorou. Então, vocês verem o dinheiro circulando na economia. O problema é que vocês não estão conseguindo ver aquele dinheiro render. Né? Se eu perguntar para vocês que trabalham no comércio, vocês vão dizer, acho que 80% a 70% desse cara, dinheiro até circula. O problema é que quando chega no final do mês, a gente não consegue fechar a conta. Por quê? Porque a economia ela está aquecida, porém, eu também tinha um dado interessante que eu trouxe no artigo do IBRE, que embora a renda média tenha crescido, ela não acompanhou a inflação de alimentos e de serviços, que é justamente aquilo que concorre boa parte da renda das pessoas. Então, se já tem 40% a 70% comprometido com alimentação, moradia e serviço, quando você junta com o endividamento, que é em torno de 30% também agora, isso tira no aspecto do imobiliário, tá? Nós temos esse aspecto conjuntural muito importante. Então, as pessoas sentiram têm mais renda, então elas sentem mais confiança para poder comprar empréstimos, aí esse empréstimo virou uma bola de neve no longo prazo, que foi contaminando cada vez mais a renda dela. Então, para a gente fechar, arrematar, tá, gente? A ideia é o seguinte, nós temos uma economia que não é uma deterioração da economia, a economia, estatisticamente falando, do ponto de vista econômico, é uma boa administração, só que nós temos um processo de maior número de incerteza no mercado nacional. Esse aumento da incerteza no mercado nacional tem trazido desarranjo das cadeias produtivas globais. E esse desarranjo tem trazido aumento dos preços, o choque de oferta e de preço. Então, os preços internacionais eles têm sido aumentados. E é justamente esse o ponto, tá, gente, que tem trazido o maior peso na parte da população, que é justamente parte do aumento do nível de preço dos alimentos, por exemplo, dos serviços, que compromete ainda mais a renda deles. Tá? Então, a conclusão é que o bicho, ele parece que não parece. Né? Então, há margem ainda para poder tentar melhorar essa questão econômica e política. Tanto é que ele lançou, acho que o antes de ontem, o Desenrola.2, que é para tentar se livrar a maior parte da renda das pessoas, para poder as pessoas terem dinheiro novamente para girar a economia. Muito obrigado, professor.